Glória a Deus, a paz seja convosco, amigos do canal. Que bom nós novamente juntos estudando a palavra de Deus. E para não perdermos muito tempo, eu gostaria que vocês abrissem a palavra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 28, a partir do versículo 1. Amém? Nós estaremos lendo. Aleluias. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. Vamos pular agora para o versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Glórias a Deus. Oremos. Pai bendito, Pai amado, Pai todo-poderoso. Pai, quão maravilhoso é estar na tua presença. Quão maravilhoso é estudar a tua palavra. Pai, nós nos dispomos, Pai, a aprender mais de ti, a estudar mais a tua palavra. Então nos capacita, nos enche da unção de sabedoria, abre os nossos olhos espirituais, venha arder em nossos corações a tua palavra, o prazer de aprender mais de ti, o prazer de estudar mais a tua palavra. Fala conosco, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glórias a Deus, amigos. Estaremos dando continuidade ao estudo. Lembra do último vídeo que eu gravei? O último vídeo falava sobre a morte de Jesus. Falava quando o sol escureceu, houve um grande terremoto. Aí depois o corpo de Jesus foi retirado da cruz, porque José de Arimateia pediu a Pilatos, e José de Arimateia sepultou o corpo de Jesus no sepulcro novo, aberto numa rocha, e envolveu o corpo de Jesus em lençóis de linho, e Nicodemos tinha comprado especiarias, para preparação do corpo, e nós paramos neste assunto e daremos continuidade agora falando mais sobre a ressurreição de Jesus. E aqui neste capítulo 28, a partir do versículo 1, aborda a respeito disso. Então, assim, os religiosos da época, eles tinham grande preocupação com as palavras que Jesus havia dito antes de morrer na cruz, porque Jesus falava que iria ressuscitar ao terceiro dia. Então os religiosos foram até o governador Pilatos. Lembra de Pilatos? Pilatos é o governador que apresentou Jesus e Barrabás ao povo para ver qual seria a escolha do povo, se o povo escolheria Jesus para ser solto ou Barrabás, e o povo optou por Barrabás. Então Pilatos autorizou os líderes religiosos, as autoridades religiosas da época, para dispor de guardas, soldados, para vigiar o sepulcro de Jesus, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e dissessem que Jesus ressuscitou como ele pregava antes de sua morte. Então essa era a preocupação dos fariseus da época, as autoridades religiosas, que os discípulos, que eles não acreditavam que fosse verdade a ressurreição de Jesus, então eles achavam que os discípulos poderiam fazer isso e vir com esse argumento de ressurreição ao terceiro dia. Então ficaram guardas, guardando o sepulcro de Jesus para que isso não ocorresse, para que a ressurreição não ocorresse. Vocês podem acompanhar melhor no capítulo 27, no versículo 62 até o 66, que diz melhor, que fala assim, o subtítulo, a guarda do sepulcro. Aí vocês podem estudar melhor. Eu vou adiante na palavra para a gente não perder muito tempo. E como que foi a ressurreição de Jesus? Diz que houve um grande terremoto e os anjos removeram a pedra,
porque a pedra tinha sido selada pelos guardas. Os guardas selaram a pedra no sepulcro, uma grande pedra, para que ninguém pudesse remover a pedra. Nem os discípulos conseguissem remover a pedra, então a pedra estava selada. Então aconteceu um grande terremoto sobre a terra e aquela pedra foi removida através dos anjos. Glórias a Deus, diz aqui a palavra. E diz assim que algumas mulheres, elas logo na madrugada, no primeiro dia da ressurreição de Jesus, para quem não sabe, a ressurreição de Jesus aconteceu no domingo, né? No domingo, diz a data previamente que foi no dia 11 de abril do ano 27 depois de Cristo. E foram algumas mulheres até o sepulcro e elas estavam muito preocupadas como elas removeriam a pedra para preparar o corpo de Jesus, porque elas iriam levar algumas especiarias para a preparação do corpo, que era um costume, encher de mirra, de aloés, de especiarias da época. E elas estavam muito preocupadas. Aí elas viram o sepulcro aberto, porque já tinha ocorrido o terremoto, o grande terremoto, a pedra já estava removida. E quando elas chegaram até o sepulcro, o corpo não estava mais, estava somente os lençóis envolvidos, ali largados, os lençóis de linho que tinham sido envolvidos no corpo de Jesus por meio de José de Arimateia e Nicodemos. E elas ficaram apavoradas e tinha um anjo, o anjo que havia removido a pedra, e os anjos estavam ali. E diz no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 20, a partir do versículo 1, eu gostaria que vocês acompanhassem melhor comigo. Vamos lá, em direção ao Evangelho de João, no seu capítulo 20, que fala melhor sobre o desespero dessas mulheres quando elas não encontraram o corpo de Jesus e viram a pedra removida. Aqui, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Não somente Maria Madalena, mas diz que Maria, a mãe de Tiago, Salomé, também estavam ali juntamente nessa cena. E também viram a pedra que tinha sido removida. Olha só, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, que era João, que titulava o discípulo amado. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não encontrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então os discípulos voltaram para casa, porque Maria Madalena foi ao sepulcro, ela foi desesperada contar aos discípulos. Então Pedro e João correram, e João chegou primeiro que Pedro, depois Pedro, e viram a cena que estavam lá os lençóis deixados, onde era o sepulcro de Jesus, os lençóis de linho, e não havia o corpo. E Maria Madalena estava desesperada e chorava, e tinha 2 anjos ali no sepulcro, um na cabeceira, onde deveria estar o corpo de Jesus, e outro aos pés, onde deveria estar o corpo de Jesus. E ela baixa chorando, desesperada, e um dos anjos fala assim: mulher, por que choras? Por que procura aquele que está vivo entre os mortos? Ele não disse na palavra que ele ressuscitaria?
ao terceiro dia, vá e avise aos discípulos que vão adiante na Galileia, que ele encontrará a todos. Então, Maria Madalena, ela desesperada, e ela vê anjos com vestes brancas resplandecentes, 2 anjos, um à cabeceira onde deveria estar o corpo, o outro aos pés, e dá essa mensagem: por que, mulher, procuras entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou, ele não disse que ressuscitaria ao terceiro dia? Então o anjo fala assim: vá até os discípulos e fale para eles encontrar Jesus na Galileia, que lá Jesus encontrará com eles. E quando Maria Madalena olha na porta, estava lá um homem de pé, e este homem era Jesus, só que ela não reconheceu que era Jesus. Eu gostaria que vocês acompanhassem melhor aqui no versículo 11. No capítulo 20 de João, versículo 11. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhes Jesus: mulher, que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que lhe dissera estas coisas. Então, Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, né? Então diz que Maria Madalena foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado, que teve essa conversa, esse contato com Jesus. E Jesus fala: conte aos meus irmãos, ide, pregai. Então ela foi a primeira pregadora: ide, pregai, conte para os meus irmãos que eu estou vivo, que eu ressuscitei ao terceiro dia, como diz a Escritura, como diz a palavra no livro dos profetas. Moisés relatou sobre a ressurreição de Jesus, os profetas relatarem sobre este acontecimento da ressurreição de Jesus. Então vai lá, ide, pregue aos meus irmãos, pregue aos meus discípulos. E ela foi a primeira pregadora. Amém? Aí vamos continuar aqui. E a palavra diz que Jesus, ele aparece também aos seus discípulos. Vamos continuar aqui no versículo 26, no versículo 19, que diz assim: Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde naquele dia, que era o primeiro dia, domingo, só que à tarde, que foi o dia da ressurreição de Jesus, 11 de abril do ano 27 depois de Cristo. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, as mãos com os cravos, né? As marcas dos cravos da cruz, e o lado onde o soldado tinha enfiado uma lança, que saiu sangue e água, conforme nós vimos no vídeo anterior. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele, e recebereis o Espírito Santo.
Se de alguns perdoardes os pecados, são lhes perdoados, e lhes retiverdes, são retidos. Amém. Então aqui diz quando Jesus aparece aos seus discípulos, e os discípulos ainda não estavam acreditando, e ele fala assim: vedes, olha os cravos nas minhas mãos, olha os cravos nos meus pés, olha aqui o meu lado, onde fiaram a lança, pode tocar para ver que eu sou de carne, eu não sou de espírito, né? Toca, porque o espírito não tem carne e osso. Então Jesus fala isso para os discípulos: o espírito não tem carne e osso, porque eles achavam que era um espírito, né, que estava falando com eles. Então essa foi a primeira aparição de Jesus aos discípulos, só que Tomé não estava no momento. E os discípulos foram contar para Tomé, falaram: Tomé, o Senhor esteve aqui. Aí Tomé fala: eu só acreditarei se eu ver os cravos nas suas mãos, nos seus pés, e eu tocar, eu colocar o dedo no buraco onde estavam os cravos, e eu ver o seu lado onde foi enfiada a lança. Eu só acreditarei se eu ver. E a palavra diz que Jesus somente apareceu a Tomé, que foi descrente, incrédulo, depois de 8 dias. Depois de 8 dias dessa primeira aparição de Jesus aos discípulos, que Tomé não estava, que Tomé ele é tido como um discípulo descrédulo, porque ele não acreditou quando os outros discípulos contaram da ressurreição de Jesus. Ele só apareceu a Tomé depois de 8 dias, no dia 19 de abril do ano 27 depois de Cristo, uma segunda-feira. Então, do dia 11, Tomé só viu Jesus 8 dias depois. Amém? E olha só, aí depois, o Evangelho relata também sobre os 2 discípulos que viram Jesus a caminho de Emaús, né? Então, esses 2 discípulos que conversaram com Jesus, mas não o reconheceram a caminho da aldeia de Emaús, nós estaremos lendo melhor a respeito no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 24, a partir do versículo 36, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, da aldeia de Emaús. Amém? Então a palavra diz assim, que 2 discípulos estavam a caminho de uma aldeia localizada em Emaús, e eles estavam conversando a respeito do ocorrido da morte de Jesus, como as autoridades da época, os sacerdotes, os religiosos, eles crucificaram Jesus, a crueldade que foi a crucificação de Jesus, e eles comentando do ocorrido, e Jesus aparece e questiona: o que vocês estão conversando? O que vocês estão falando? E os discípulos, os 2 discípulos, que um era Cleopas, ele era tio de Jesus, e o outro discípulo era Simão Pedro, que no final aqui da palavra fala que Simão Pedro tinha visto Jesus antes dos outros discípulos. E eles estavam conversando, e o Cleopas, tido como tio de Jesus, falou assim: você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe das notícias do ocorrido sobre a morte de Jesus Cristo Nazareno, que era tido como um grande profeta, grandioso em palavras. E Cleopas começa a relatar o ocorrido. Vamos acompanhar melhor aqui na palavra, amém? Para não ficar somente nas minhas palavras. Então diz assim, capítulo 24, a partir do versículo 13 do Evangelho segundo Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. O homem, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias?
E ele lhes perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e ficaram na exatidão do que disse às mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quando se aproximaram da aldeia, versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluias, glórias a Deus. Então esse episódio aqui dos dois discípulos no caminho de Emaús, ele aconteceu antes da aparição aos 11 discípulos, amém? Só aqui explicando melhor, que antes Jesus apareceu a esses dois discípulos, o tio dele, tio de Jesus, o Cleopas e a Simão. Aqui no final diz assim: olha, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, que era Simão Pedro. Amém? Aí eles estavam com os olhos como que fechados, pois eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus, honestos, tardios em creres na palavra, que Jesus estava com eles, andava com eles, falando sobre a ressurreição ao terceiro dia, e eles estavam totalmente descrentes e não criam que isso poderia realmente ter acontecido. E vamos caminhar um pouquinho e falar sobre a segunda pesca maravilhosa, que também é maravilhoso esse assunto, porque fala que 7 discípulos, eles foram ao mar de Tiberíades pescar. Então 7 discípulos eram Simão Pedro, Tomé, Tiago, João e Bartolomeu, e mais 2 discípulos que não cita as escrituras. Eles foram pescar. E eles tinham passado a madrugada toda e não tinham pescado nada. Aí aparece Jesus, que foi ao encontro dos discípulos nessa pescaria. E Jesus fala assim para os seus discípulos: lançai a rede à direita do mar. Lançai a rede à direita, dá essa orientação aos discípulos. E Jesus pergunta assim: tem algo a comer? Tem alguma coisa a comer? E eles não tinham nada. E Jesus já tinha preparado o peixe e o pão, peixe assado, a brasa, e o pão já estava preparado. E quando eles seguiram a orientação de Jesus a lançar a rede à direita, aí João falou assim, gritou para Pedro: Pedro, é o Senhor, porque abriram os olhos de João e dos discípulos, e Pedro estava ao mar. E quando Pedro estava no barco,
E João grita: é o Senhor está aqui. Pedro estava despido. Então ele pega a túnica dele e se lança ao mar para que Jesus não visse Pedro nu. E quando Pedro voltou à pescaria e foram puxar as redes, tinha apanhado 153 peixes muito grandes, mas as redes não se romperam. Aí Jesus fala: traz alguns desses peixes que vocês pescaram agora. E Jesus já tinha, o interessante é que Jesus já tinha preparado o peixe assado, já tinha preparado o pão, já estava tudo preparado. Eles estavam desanimados porque eles voltaram a pescar. Eles não tinham pescado nada na noite. Eles estavam entristecidos, mas Jesus veio com a boa nova. Além da sua ressurreição, da sua aparição, veio ali com o peixe pronto, com tudo pronto, com a direção certa, aonde eles deveriam lançar a rede para pescar os peixes. Eles que eram conhecedores de pescaria, apesar de terem passado o ministério deles durante 3 anos e meio com Jesus e ter largado a pescaria, mas quando eles voltaram, Jesus estava na frente ali para dar a direção certa. Amém? E a palavra diz que desde a ressurreição de Jesus, teve 3 aparições de Jesus aos seus discípulos. Jesus ficou 40 dias entre eles, aparecendo, falando mais a respeito das coisas do reino de Deus. E Jesus deixou uma mensagem aos seus discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho entre todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes farão mal algum, porão as mãos nos doentes, nos enfermos e os curarão. Então Jesus deixa essa mensagem do ide e pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho entre todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E Jesus deixa outra mensagem também: permanecei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo, que foi o dia do batismo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, que foi o dia de Pentecostes, que todos que estavam ali no cenáculo reunidos, né? A princípio ouviram essa mensagem: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, 500 pessoas, mas as que permaneceram ali no cenáculo, que ficaram mesmo esperando a promessa do batismo do Espírito Santo, foram somente 120 que ficaram ali no dia de Pentecostes, que aqueles 120 foram batizados com o Espírito Santo, né? E falavam novas línguas, e aqueles que não compreendiam achavam que eles estavam bêbados, porque eles falavam outras línguas e entendiam que outros povos estavam falando, e foi o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas esse assunto nós abordaremos mais para frente, amém? Amados, então eu termino aqui este estudo sobre a ressurreição de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Peguem todos os capítulos, meditem os capítulos abordados. É muito bom estudar a palavra de Deus, se aprofundar, amém? Então se aprofundem e curtam este canal, dá sua curtida se você gostou deste estudo, e finalizamos este estudo agora. Agora daqui para frente os outros vídeos serão mensagens de pregação, tá bom? Para você ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Oremos para agradecer. Pai Todo-Poderoso, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço
por este estudo, eu te agradeço pela tua presença em nossas vidas. Eu te agradeço, pois o Senhor tem nos capacitado, como foi bom, Senhor, abordar sobre ti a respeito, Senhor, da tua morte, da tua ressurreição, pois nós compreendemos o valor que teve, Senhor, a tua morte na cruz do Calvário, Pai, pois tu levou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Senhor, tudo no seu corpo, Pai. Oh, Pai, cada ferida representava um pecado de um pecador. Cada ferida representava as nossas transgressões, Pai. Ah, Pai, tu levou as nossas transgressões, tu sofreu por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E por isso, Senhor, aquele que em ti crê, Pai, tem vida e vida eterna, Pai. Ah, Pai bendito, Pai amado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus, e sobre as tuas pisaduras hoje nós somos sarados, Pai. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço que o Senhor tem nos capacitado, aberto os nossos entendimentos para estudar cada vez mais as Escrituras. Eu te peço que a vida deste meu amado, deste meu irmão, deste meu amigo seja abençoada e que o Senhor venha fazer grandes coisas na vida de cada um que está estudando a tua palavra, que quer ser um pregador do Evangelho, que quer ser uma pregadora do Evangelho, Pai, que quer fazer o teu o ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esta é a missão que o Senhor nos delegou na terra, Pai. Então nos capacita. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu amado, seja abençoado. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor te guarde, te proteja. Que nenhuma seta, nenhuma peste entre na sua casa, no seu lar. Esteja protegido, selado através do sangue de Jesus. E fica aí conosco no canal acompanhando os vídeos, acompanhando as pregações, porque tem muito mais, não acabou, tá bom? Dá a sua curtida e seja abençoado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Amém.